Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, você que talvez por algum motivo esteja acessando agora o nosso canal, esteja chegando, seja bem-vindo aqui, é o seu lugar, faça parte da nossa família. E seja bem-vindo você também que já é um atraído pela Palavra de Deus, que já acompanha a gente, que já participa com a gente desse tempo de graça, onde Deus tem feito muito nas nossas vidas. Bem, hoje é sexta-feira, dia 25, dia de Santiago, dia do apóstolo São Tiago, né? Um dos dois irmãos, né? Os chamados irmãos filhos de Boanerges, porque eram irmãos afrontosos, intempestivos, né? Que viam o povo tratando mal e fazendo coisa errada, quer que a gente mande descer um raio sobre eles, então por isso foram chamados de irmãos Boanerges, que são filhos do trovão, porque queriam descer raios sobre os outros. Tem essa mãe espivitada e doida que vai falar no evangelho de hoje, né? Mas uma coisa interessante de São Tiago, é que ele foi o primeiro a dar a vida por Jesus. Ele foi um dos primeiros a ser chamado, né? No relato dos evangelhos vai dizer ali que André e Pedro foram chamados e depois passou e chamou João e Tiago. Então ele estava naquele grupo dos primeiros, né? Dos primeiros que foram chamados por Jesus. E ele foi o primeiro a ser chamado, convocado a dar a vida por amor a Jesus. A morte de São Tiago, ela vai causar uma dispersão na igreja, né? Porque quando ele morre, vai dizer que os discípulos vão se dispersar, que a igreja vai se dispersar. Isso tem um ponto negativo, porque a dispersão fez com que eles desfizessem a comunidade que eles tinham, né? Então perderam aquele vínculo original, primeiro dos 12 que estavam reunidos. Mas também foi bom, um ponto positivo da difusão da igreja. Porque onde os discípulos, a gente precisa entender que uma pessoa que conhece a Jesus, uma pessoa que vive uma vida com Jesus, ela vai ser de Jesus onde ela estiver. Isso é muito importante para nós. Eu preciso ser de Deus onde eu estiver. Então, se eu estou no meu trabalho, se eu estou na minha casa, se eu estou na rua, se eu estou na minha casa, na rua, se eu estou fazendo um trabalho, se eu estou viajando, eu sou cristão. Então, onde eu sou chamado a anunciar. Então, quando os discípulos se dispersaram para fugir da primeira perseguição, da primeira grande onda da perseguição, vamos dizer assim, isso favoreceu de muitas formas que também eles, sendo cristãos e anunciadores onde estivessem, onde eles chegaram, começaram a anunciar. E ali foram se difundindo, se espalhando e se formando novas comunidades. Novas pessoas de outros lugares começaram a ter conhecimento da verdade do anúncio do Evangelho. Então tem isso de positivo. A primeira leitura de hoje vai dizer que nós levamos um grande tesouro em vasos de barro. O barro é um elemento muito simples. O barro ele se quebra com facilidade. O barro ele não tem muitas o barro ele tem muitas imperfeições. O barro ele não tem muitas características de beleza, né? Não tem uma beleza própria. Então ele precisa ser trabalhado, precisa ser ornamentado. E assim também somos cada um de nós. Nós levamos uma grande graça da parte de Deus, que é o seu Espírito que habita em nós, e nós trazemos nesse vaso de barro, que não tem grandes belezas nem grandes virtudes, mas o que tem dentro de si é o melhor. Então, às vezes, você pode ter suas fraquezas, suas debilidades, suas limitações, como todos nós temos, mas nós temos a Deus em nós. Então, isso que deve ser o essencial, isso que deve ser o mais importante, isso que deve nortear todas as coisas, as tomadas de decisões, aquilo que fazemos. Eu tenho a Deus. Deus habita em mim, na minha fraqueza, na minha debilidade, na minha dificuldade de compreender as coisas. Deus é comigo, Deus habita no meu interior. Então eu trago esse grande tesouro que é Deus, que habita na minha fraqueza. Também na primeira leitura, nós vamos ver que as coisas não são fáceis, mas também não é o fim,
Por quê? Porque vai dizer, ó, estamos atribulados, mas não abatidos, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não aniquilados. Então tem provação, tem sofrimento, tem dificuldade, mas não é o fim. Ainda há esperança, porque há Deus. Onde há Deus, há esperança. Onde há a presença de Deus, deve haver sentido de vida. Então, por maior que seja a dor que você esteja passando, por maior que seja o sofrimento que você está passando, não é o fim ainda. Porque onde há Deus, há sentido de vida. Onde há Deus, há esperança. Onde há Deus, há motivos para continuar. E não parar, e não desistir, e não entregar os pontos. Porque tá difícil, mas não é o fim. Também nós vamos ver que sempre em toda parte o nosso corpo vai ter sofrimentos, mas os nossos sofrimentos, eles manifestam também a vida de Jesus. Então, o meu sofrer é manifestar a vida de Deus. O meu sofrer é manifestar a Deus. Olha que coisa bonita dar sentido assim para o sofrimento. O meu sofrimento é manifestar a vida de Deus no mundo. É bonito isso. Difícil, pesado. Não tô falando aqui que é fácil, não tô falando aqui que é bonito e é só teórico, né? Não. Tem a sua beleza você reconhecer que eu estou sofrendo para manifestar a vida de Deus. Porque aí isso dá sentido ao meu sofrimento. Porque o sofrimento, quando ele não tem sentido, ele é só dor, ele é só peso. E aí a gente não quer. Mas quando tem um sentido, que sofrer é manifestar a vida de Deus, aí isso dá uma mudada dentro de nós. O Salmo vai dizer que os que semeiam entre lágrimas ceifarão com a alegria. Por quê? Porque as minhas lágrimas, elas vão fecundar as sementes. A semente, claro, quem já fez aquela experiência do feijãozinho, a semente, ela precisa ser regada. E muitas vezes, o que vai regar a semente da minha vida para gerar frutos vai ser justamente as minhas lágrimas. O meu choro de dor, o meu choro de sofrimento, o meu choro de quase desistir. Sabe quando a gente tem aquele choro assim de não aguento mais, para mim não dá. E aí isso vai regar e vai gerar frutos. Porque quando eu assumo também que para mim não dá mais, é onde Deus pode fazer. Porque eu começo a largar as rédeas da vida e da situação. Largar as rédeas da vida fica estranho, né? Porque parece que eu tô desistindo. Não, é largar as rédeas da situação, largar as rédeas daquilo que tá me fazendo sofrer e deixar Deus conduzir e deixar Deus fazer. Então as lágrimas, elas podem sim fecundar e gerar algo bom dentro de cada um de nós e para cada um de nós. O Evangelho, a gente vai ver que essa mãe, né? A mãe me chamava a atenção, que eu já olhei muitas vezes com maus olhos para essa mãe. Eu assim, que doida, né? Mas hoje me chamava a atenção que ela tá fazendo o papel de mãe. Porque toda mãe tem que desejar o melhor e a salvação para o seu filho. E ela sabia que o melhor era eles estarem com Jesus onde ele estivesse. Então, se Jesus já estava começando a dizer que tinha um reino e que ele ia para lá, ela queria que eles estivessem ao lado de Jesus. Então, essa mulher do Evangelho, ela é um exemplo de ser mãe, que é desejar, lutar e até passar vergonha, porque, ela passa mal vergonha, né? Mas ser mãe é passar vergonha, se for preciso, pela salvação dos seus filhos. Ser mãe é ser talvez vista com maus olhos diante de muitas pessoas, porque muita gente deve ter olhado torto pra ela. Tá achando que ela é melhor, não sei o quê. Ser mãe, às vezes, é ser olhada torto e não compreendida pelas pessoas para lutar pela salvação e pelo melhor para os seus filhos. A gente não pode ser uma mãe acomodada que se conforma porque o filho está distante de Deus, se conforma porque com a vida desregrada que o filho está vivendo. Não, uma mãe de verdade vai passar vergonha e vai fazer o possível para que o seu filho seja um homem de Deus, esteja junto do Senhor e com ele viva. Então você que é mãe, precisa fazer de tudo pela salvação dos seus filhos. Você que é mãe não pode abandonar a salvação dos seus filhos. Mesmo que você passe vergonha, mesmo que não seja compreendida pelos outros, mesmo que falem mal de você, você tem que fazer de tudo pela salvação dos seus filhos. Aí a gente vai ver essa querela de poder beber o cálice que eu vou beber, não pode, não pode. Sim, vão beber do mesmo cálice, porque Jesus está querendo dizer que eles vão sim sofrer e vão passar por muitas dores e sofrimentos, porque o cálice ali é o sinal do sofrimento, da dor,
da angústia, da agonia de Jesus. E também vai dizer também, Jesus vai dizer que ele não pode confirmar se eles vão sentar à direita ou à esquerda, porque existem lugares. Ele mesmo disse que ia preparar uma morada para nós, nananã. Existem lugares para nós no céu, mas a resposta é minha para chegar até lá. Ele não pode já dizer quem vai ou não vai, porque é a minha vida, é o meu dia a dia, é a minha vivência, é o que eu estou fazendo hoje, fiz ontem, vou fazer amanhã. É a minha vida de arrependimento, de conversão, que vai me garantir um lugar no céu. Então eu não posso dizer hoje, eu vou pro céu, porque se eu afrouxo um pouco e relaxo amanhã e me deixo levar pelo pecado, eu posso perder o céu. Então, é toda uma obra de vida para chegar ao céu. Não é um momento estanque, único, mas é toda uma obra de vida, de conversão, de mudança de vida, de arrependimento, de confissão, de volta para Deus, que vai me garantir o céu. Então, até o último dia de vida é luta, até o último dia de vida é oportunidade para chegar ao céu. E aí, ele vai dar algumas características de quem vai chegar ao céu, que é uma pessoa servidora, é um servidor, ou seja, uma pessoa comprometida. Uma pessoa servidora é aquela que está comprometida, que está disponível todo o tempo. Então nós precisamos, vai chegar ao céu quem estiver disponível para a obra de Deus, quem estiver disponível para Deus fazer a sua obra, quem estiver disponível para esse Espírito Santo que habita dentro de nós. Vai chegar ao céu quem for escravo. Escravo é sem vontade. Um escravo ele não tem vontade, ele faz o que o Senhor faz, manda fazer, né? Ele faz o que o Senhor manda fazer. Então chegarão aos céus que não tiverem vontade própria, mas em tudo fizerem a vontade de Deus. Vão chegar ao céu também aqueles que servirem, porque o servo é aquele que se deixa usar por Deus, é aquele que se deixa conduzir e guiar, e também o que dá a sua vida, ou seja, que entrega tudo, que dá tudo para Deus, que não retém nada, mas toda a minha vida é para Deus, toda a minha vida é serviço, toda a minha vida é entrega, toda a minha vida é doação. Esses sim vão chegar ao céu. Os que são disponíveis, não fazem a sua própria vontade, que escutam o Senhor e fazem o que Ele pede, e também que doam a sua vida em nome do Senhor. Então, nos deixamos conduzir por Ele, reconhecendo que temos fraquezas, mas Deus é muito mais em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.